vai estudar Paulo 14 e 19. Vamos ver aqui as operações envolvendo notação científica. Então, começando pela adição e subtração. Para somar ou subtrair números expressos em notação científica, é necessário que todos eles tenham a mesma ordem de grandeza, ou seja, a mesma potência de 10. Então veja aqui esse exemplo, que eu tenho dois números que estão escritos em notação científica e que possuem a mesma ordem de grandeza, 10 elevado à oitava. Ok? Possuem a mesma ordem de grandeza. Então veja que nesse exemplo as mantissas são diferentes, mas as ordens de grandeza são iguais. No caso, são iguais a 10 elevado à oitava. Então agora vamos partir para as operações propriamente ditas. Então vamos ver aqui na adição e subtração, vamos ver como isso funciona. Aqui eu tenho dois números que estão escritos em notação científica e eu quero somar esses números. As suas ordens de grandeza são iguais. 10 elevado ao cubo, 10 elevado ao cubo. Então, tranquilo, eu posso somar as suas mantissas. 5,4 mais 3,8. Somando as suas mantissas e conservo a ordem de grandeza. Ok, então somando 5,4 com 3,8 vai dar 9,2 vezes 10 elevado ao cubo. Vou colocar aqui, faltou colocar o expoente aqui no anterior. Então vamos colocar aqui expoente 3 e aqui também o expoente 3, porque eu vou manter a ordem de grandeza, apenas somando as mantissas. Então 9,2 vezes 10 ao cubo, tranquilo. Nesse segundo exemplo, eu tenho aqui dois números que eu quero somar, eles estão em notação científica, porém as suas ordens de grandeza são diferentes. Então nesse caso aqui, eu vou ter que mexer em um deles, para alterar o expoente para que as ordens de grandeza fiquem iguais. Então eu desloquei a vírgula aqui para a direita. Nós vimos no vídeo anterior que quando eu desloco a vírgula para a direita, o expoente da potência de 10 ele diminui. Então eu mantive aqui esse primeiro número, 2,5 vezes 10 ao quadrado. Agora o segundo, eu vou deslocar a vírgula para a direita, então ficou 14,6. Quando a vírgula desloca para a direita, o expoente diminui. Então agora ficou 10 ao quadrado. Porque deslocou uma casa para a direita, o expoente diminuiu uma unidade. Então agora as ordens de grandeza desses números, elas são iguais. Então agora eu posso somar as suas mantissas. Então somando aqui, vamos fazer direto agora, 2,5 mais 14,6, então dá 17,1 vezes a sua ordem de grandeza que eu vou manter, como eu fiz no exemplo anterior. Agora veja que esse número aqui, essa mantissa, ela não está entre 1 e 10. Logo, esse número não está em notação científica. Mas se eu quiser colocar em notação científica, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda uma casa. Então, vai ficar, deslocando a vírgula uma casa para a esquerda, vai ficar 1,7, 1,71, melhor dizendo, vezes, quando a vírgula desloca para a esquerda, o expoente aumenta. Então agora vai ficar 10 elevado ao cubo. Ok? 10 elevado ao cubo. Pronto, agora está em notação científica. Vamos para o terceiro e último exemplo. Então nesse caso aqui eu tenho uma subtração. Então nessa subtração veja que uma subtração em notação científica, com números em notação científica. Então nesse caso aqui as ordens de grandeza são diferentes também. Então eu vou mexer em um deles a fim de que a ordem de grandeza fique igual. Então o que era 2,379, andando uma casa para a direita ficou 23,79. Quando a vírgula desloca para a direita, o expoente diminui. Então agora aqui vai ficar 23,79 vezes 10 ao quadrado, menos
O segundo número, em notação científica, eu vou manter, porque já está com o expoente 2 ali na sua ordem de grandeza. Ok? Pronto. Agora é só subtrair as suas mantiças, obedecendo aí, vírgula embaixo de vírgula, subtraindo 23,79 menos 1,7, então vai dar 22,09 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, novamente aqui, veja que essa mantiça não está entre 1 e 10, logo o número não está em notação científica. Mas aí eu vou deslocar a vírgula uma casa para a esquerda, deslocando a vírgula aqui uma casa para a esquerda, aí a mantiça agora vai ficar 2,209, que vai estar entre 1 e 10. Então, colocando esse número em notação científica, vai ficar 2,209 vezes, deslocou a vírgula para a esquerda, o expoente da potência de 10, ele aumenta. Então, vezes 10 elevado ao cubo. Então, veja que é muito fácil. Um abraço, até a próxima. Tchau. Vai estudar, ao 14 e 19.